Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Creio, logo sei. Na devocional de hoje, Filipenses 3:8. Antes de continuarmos, peço a você, por gentileza, que se inscreva aqui no nosso canal, que curta e compartilhe esse vídeo se você for edificado por ele e que você possa nos seguir lá nas redes sociais. Muito obrigada. Vamos ler Filipenses? Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Aleluia! Texto lindo do apóstolo Paulo. Aqui ele começa dizendo, ele fala para os irmãos lá em Filipenses se alegrar no Senhor, e aí fala para se abster dos maus, né, que ele chama até de cães, e fala assim que tá cheio de gente aí que confia na sua própria carne, né, em si mesmos. Tá falando, né, dos falsos incircuncisos, das pessoas que se achavam, que se intitulavam de Deus, mas na verdade não eram de Deus, né, e que confiavam nas suas atitudes. E aí ele fala assim, se alguém tiver que se gloriar por causa de atitude, meu amigo, esse alguém sou eu. E aí ele fala o que ele era, né, que ele era irrepreensível diante da lei, ele era uma pessoa assim que seguia a lei de Moisés ao pé da letra. Era uma pessoa assim que fiel realmente, né, às leis de Moisés. E aí ele fala mais, né, circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Quer dizer, tudo isso ele era um exemplo, né, para qualquer judeu. Né? Hoje os judeus têm tantos exemplos, tantos raves, né, que eles chamam, tantos rabinos que eles seguem, né, que eles seguem de exemplo até hoje, né? Rabino Akiva, o Rebbe de Lubavitch, nossa, um monte, além dos personagens bíblicos, né, como Moisés, Samuel, Abraão e tudo mais, né? Então, se Paulo não tivesse se convertido, com certeza Paulo estava na lista dos rabinos que os judeus hoje admiram e vão aos seus túmulos rezar, né? Com certeza seria Rev Shaul, com certeza Paulo seria um exemplo para eles, né? Porque ele era um judeu de primeira. Só que aí ele sabe o que ele fala depois? Que por causa de Cristo ele perdeu tudo isso. Por quê? Porque ele não podia mais ser um bom judeu e seguir a Cristo, porque os judeus não admitiram que Jesus é o Messias. Então ele perdeu tudo aquilo que para ele um dia significou tanta coisa, era a vida dele, toda a vida dele estava ali. Ele era uma pessoa que cumpria a lei ao pé da letra, cumpria a lei à risca, irrepreensível, como ele mesmo diz. E tudo isso ele precisou deixar por amor a Cristo. E aí ele diz o quê? Que todas essas perdas, tudo isso que ele perdeu para ele, sabe o que é? Esterco. Não é nada. Não é nada. Qualquer coisa, queridos, que nós possamos ter perdido por causa de Jesus é esterco, não é nada. Qualquer renúncia que você fez, sabe, da antiga vida que você tinha quando você recebeu a Cristo, quando você olhou para Jesus, quando você deixou que Ele fosse o Senhor e Salvador da sua vida, e aí você se afastou de determinadas coisas, de determinadas atitudes. E às vezes você gostava tanto, né? Tem gente que fala, nossa, eu gostava tanto de carnaval, adorava carnaval. Não sei, tem tanta coisa, né, que as pessoas gostam, que as pessoas acham que não tem mal nenhum, e quando elas conhecem a Jesus, elas entendem que aquilo não agrada a Deus, que aquilo lhes faz mal, que aquilo é pecado, e elas abandonam, deixam para lá a vida errada, a vida errante, renunciam mesmo às suas vontades que são erradas, né? E às vezes dói tanto na hora, né? Fala, Senhor, ai Jesus, tá difícil de te obedecer, dói demais. Mas aí o apóstolo Paulo está falando aqui, queridos, tudo isso que a gente deixa por amor a Cristo, tudo isso que a gente renuncia por causa de Jesus,
isso é esterco, isso não é nada. Sabe por quê? Porque Jesus é maior do que tudo. Porque Ele supre toda e qualquer carência. Ele pode suprir, Ele quer suprir toda e qualquer carência que essas coisas ou pessoas fazem dentro da gente ou faziam dentro da gente. Jesus pode suprir absolutamente tudo. Jesus é mais importante do que tudo. Jesus é mais importante que a religião, que os rituais. Jesus é mais importante que o sábado, que os judeus, guardam com tanto zelo, se preocupam tanto. Jesus é mais importante. Jesus é mais importante que os prazeres deste mundo. Jesus é mais importante do que qualquer prazer que o pecado possa te dar. Jesus é mais importante do que absolutamente tudo. Tudo que nós perdemos por causa de Cristo é, como disse o apóstolo Paulo, esterco, não é nada. Aleluia! Por quê? Porque é mais importante ganhar a Cristo e ser achado nele, estar dentro de Cristo, permanecer em Cristo, Nós sermos encontrados em Cristo, que demais isso! Isso é um privilégio que nós temos. E aí, tudo aquilo que a gente tem que abrir mão para que isso aconteça, para que isso seja realidade, não é nada não. Deus vai te dar muito mais. Deus vai restituir na sua vida. Deus vai suprir todas as suas carências e necessidades. Simplesmente creia e simplesmente realmente se deixe ser o que Deus quer que você seja. Renuncie a tudo aquilo que você sabe que te afasta de Deus e dessa forma você vai ganhar a Cristo e mais, você vai ser encontrado nele, oh aleluia, no amado das nossas almas, que sejamos achados no amado, no nosso Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, em nome de Jesus. Que esta palavra nos abençoe nesse dia. E amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.